Tivemos um pequeno problema com o professor que ia participar da banca. Conseguiu uma substituição. Já quero agradecer ao professor Paulo pela disponibilidade de continuar aqui para assistir a banca da aluna Manuela. Rafael, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pronto. Deixa eu começar a gravar. Manuela? Boa noite, gente. Meu Deus, eu tô muito nervosa. Eu quero logo agradecer. Eu quero logo agradecer, Paulo, por ter aceitado participar da minha banca assim de última hora. Obrigada, viu, Paulo? Posso? Você tem 15 minutos para a apresentação, viu? Certo. Tranquila, já deu tudo certo. Respira fundo. Respira fundo, isso. Obrigada, gente, pelo apoio. Tá, boa noite. Meu nome é Manuela Cortes Lima e hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, onde o tema é necessidade de atualização do enfermeiro no atendimento ao paciente transexual e minha orientadora foi Simone Souza. Pode passar. No entendimento histórico da homossexualidade, a sexualidade se apresentou sobre os efeitos culturais e repressivos de uma sociedade com significados diferentes e elementos particulares. É importante perceber que a sociedade está estabelecida em uma concepção binária de gênero, no qual há uma divisão dos indivíduos em posições essenciais, de masculino, feminino, homem, mulher e macho e fêmea. E assim, ao mesmo tempo, essa concepção ela está ligada à heteronormatividade que exclui e oprime a multidiversidade do ser humano em expressar e viver suas diferentes identidades de gênero e sexualidade. Pode passar, Simone. A enfermagem, dentro do seu papel de cuidar, precisa utilizar da educação em saúde como uma tática para a melhoria da saúde do usuário transexual e orientá-lo sobre seus direitos e deveres dentro do Sistema Único de Saúde, e sendo também uma forma para o rompimento de preconceitos institucionais e das formas de discriminação em que estão submetidos. E diante desse contexto, o questionamento que norteia esta pesquisa é: por que ainda a falta de acolhimento às pessoas transexuais acerca do atendimento de enfermagem nos serviços de saúde? Pode passar. Pronto. Então, sendo assim, este trabalho ele tem como objetivo descrever o que tem sido publicado cientificamente sobre a assistência de enfermagem ao paciente transexual. E assim, a temática em questão ela é significativa para mostrar que os transexuais eles precisam do acolhimento nos serviços de saúde por profissionais que respeitem e entendam sua condição sexual ou de gênero, sem experimentar qualquer tipo de discriminação, preconceito ou violência. A metodologia trata-se de uma revisão integrativa de literatura, pesquisa exploratória e descritiva acerca do atendimento do enfermeiro ao indivíduo transexual, e o banco de dados eletrônico utilizado foi o Lilacs e o Cielo. Foram utilizados os seguintes descritores: pessoas trans, terceiro gênero, equidade em saúde, LGBTT, atendimento de enfermagem, e para estabelecer a amostra de estudo foram utilizados critérios de inclusão, a saber, artigos publicados na íntegra no Brasil ou não relacionado ao descritor em saúde, atendimento do enfermeiro diante de tal nos últimos 10 anos. Foram critérios de exclusão artigos não disponíveis no Brasil que não estejam abordando a temática do atendimento do enfermeiro diante de tal. E foram obedecidos os direitos autorais, que são os direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre a sua criação. Esse direito é exclusivo do autor, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, que está definido por vários tratados e convenções internacionais, entre os quais os mais significativos é a Convenção de Berna. E no Brasil, a Lei número 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, consolida a legislação sobre os direitos autorais. Os dados identificados
por meio da busca apenas dos descritores, que foi o que eu falei anteriormente nas bases de dados. Eu encontrei 34.294. Os dados identificados por meio da aplicação dos demais critérios de inclusão, eu achei 1.232. E os elegíveis foram os artigos completos elegíveis acessados, foram apenas 29. E a partir daí eu excluí 1.203. E os que eu incluí na minha pesquisa foram, para a síntese qualitativa, foram apenas 10. Nos últimos 10 anos, foram encontrados 15 artigos que abordavam a assistência de enfermagem a pacientes transexuais. No que diz respeito ao ano de publicação, os artigos foram publicados entre 2010 a 2020. Os principais estados que realizaram estudos sobre o tema foram Bahia, Distrito Federal, Goiânia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro. Esses artigos foram escritos por profissionais de enfermagem e outras áreas da saúde, como medicina e psicologia, e as seguintes revistas que publicaram os trabalhos foram Revista Baiana de Enfermagem, Revista JRG de Estudos Acadêmicos, Editora Realize e IBICT. Discussão. Desde o final do século XX para o século XXI, as lutas pelos direitos da população homossexual e transexual têm se apresentado nas questões de saúde pública, em seguida se ampliando para a população de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travesti como um todo. A Política Nacional de Saúde Integral LGBT de 2011 originou avanços no cuidado da população transexual, como a garantia do uso do nome social. E em 2016, essas preocupações reapareceram em novas ações governamentais voltadas à saúde integral, atendimento humanizado e respeito às pessoas trans, reforçando as atribuições do Estado frente às suas necessidades. E assim, se a gente fizer um recorte histórico, a gente consegue perceber que diversos fatores que acabam na identificação dessa população como sendo vulnerável e sofredora dos efeitos de discriminação e exclusão do seu processo de saúde e doença, os profissionais da saúde, eles são postos em situações éticas delicadas, porque assim, muitas das vezes não se sentem capacitados e nem com experiência suficiente para atender as demandas específicas dessa população. E quais são elas? Realizar orientação quanto ao uso de hormonioterapia, verificar também, e dizer quais são os prós e os contras e os resultados e risco dessa hormonioterapia, aplicações do uso de silicone industrial. Então, assim, tem que ter uma avaliação até para que, se a pessoa transexual ela quiser retirar essa prótese, ela precisa entender que ela pode e deve, se necessário, se ela quiser. E também existem as complicações do silicone industrial, porque muitas pessoas acham que colocar silicone é a maior das maravilhas do mundo, mas elas às vezes não entendem as complicações no corpo e na saúde que esse produto sintético vai estar no corpo. Referência para avaliação da sua retirada também, né? Avaliação dos riscos de ISTs, AIDS e o oferecimento de sorologia de HIV e outras ISTs também. E falar também um pouco mais sobre o sexo seguro, que muitas vezes o profissional eles ficam constrangidos ou com vergonha, mas a gente tem que lembrar sempre que aquele não é o nosso momento, ali é o momento do paciente e a gente precisa saber lidar com a situação e ser mais profissional possível. Então a gente fala sobre o sexo seguro, uso de camisinhas e o uso de gel lubrificante, e com tudo isso, a dificuldade em tratar os transexuais, ela fica muito nítida. Pode passar, Simone, por favor. Pronto. E assim, para o acolhimento, existem diversos significados. Porém, o mais importante está na forma como se acolhe o usuário e menos em como se define. E no momento do acolhimento, acontece o primeiro contato. E é nesse momento que a gente constitui a qualidade da relação entre os envolvidos, que é o paciente e o profissional. E o importante nisso tudo não é a busca pela definição correta ou a verdadeira do acolhimento, mas a clareza do acolhimento que é adotada para esse paciente. E nessa perspectiva, a gente pode dizer que o acolhimento é uma prática presente nas relações de cuidado, nos atos de receber e escutar as pessoas,
podendo acontecer de formas variadas e sendo assim, em vez ou além de perguntar se em determinado serviço há ou não acolhimento, talvez seja mais apropriado analisar como se dá esse acolhimento. O SUS estabelece a atenção básica como uma maneira de garantir acesso à saúde. Porém, os artigos mostraram que o acolhimento e o atendimento dentro dos consultórios é um fator principal para que seja procurado em último caso o serviço. E dessa maneira o profissional ele fere o princípio da universalidade, integridade e equidade que procuram impedir as desigualdades. A invisibilidade desse grupo pelas políticas governamentais termina por não priorizar ou mesmo colocar na pauta as necessidades de capacitação dos profissionais, porque aí também não é só questão de o governo impor coisas, e sim o próprio profissional ele correr atrás dessa capacitação e melhoramento profissional. Nesse contexto, entende-se como fundamental que a construção de conhecimentos sobre gênero aconteça de forma transversal na capacitação dos profissionais de saúde, com destaque na abordagem do tema dentro das ciências sociais. E eu espero que, através desse estudo, haja uma sensibilização dos profissionais para uma reflexão sobre como o seu cuidado está sendo prestado, se está em consonância com a atual sociedade que a gente vive e que é preconizada também pela legislação, e principalmente se ele está sustentado na ética, visto que a prioridade do comportamento ético é valorizar a vida e promover o bem-estar. Então, destaca-se que essa revisão ela reforce a necessidade de se criar e manter políticas públicas de saúde que incluam o grupo dos transexuais de modo ético e humano. Pode passar, Simone. E, por fim, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus por me dar força e paciência, principalmente, para chegar aqui, aos meus pais que me deram educação e oportunidade de me tornar a pessoa que eu sou hoje, a meu namorado que me ouviu muito reclamar enquanto eu estava escrevendo o TCC, um agradecimento especial a Simone, que me fez gostar de emergência quando passou lá pela sala e me orientou com toda a paciência nesse trabalho, até agora me ajudando com outra substituição, do professor e tudo mais. Eu quero agradecer muito a ela por essa profissional que ela é também. Professora Sandra não está aqui, mas eu também agradeceria muito para ela. Quando eu consegui o meu estágio, ela me apoiou muito. A enfermeira que eu admiro também. Rafael é um ótimo professor. A gente não conseguiu ter muito contato porque já entrou na pandemia, então a gente acabou não tendo um relacionamento mais aprofundado. E agradeço também a Paulo, que está aqui olhando a minha apresentação. Agradeço a todos que estão aqui assistindo a minha apresentação. Não sei se foi muito rápida, mas também eu estava nervosa. Peço desculpa por qualquer coisa. E aí está a referência e muito obrigada por todo mundo que está aí assistindo. Parabéns, Manu. Estava nervosa, não percebi não. Passa a palavra agora para o professor Rafael. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Queria que eu parecer de Manu para me guiar. Então, Manuela, queria primeiro agradecer a você, Simone, pelo convite para estar aqui na sua banca. Parabenizar você pelo trabalho. Outro trabalho, que eu vejo hoje com um tema bem interessante, um tema que a gente não está tão acostumado a ouvir assim, Não que tenha outros temas relevantes, mas às vezes a gente vai para algumas bancas que são temas que a gente já ouve várias vezes. E esse é um tema que a gente tem realmente pouco entendimentos profissionais de saúde, porque é um tema que tem vindo à tona muito recentemente, Então,
queria parabenizar pela sua apresentação oral. Você falou que estava bastante nervosa, né? Mas você conseguiu falar bem, você conseguiu falar com ordem cronológica, você falou bem, você apresentou seu trabalho com introdução, objetivo, metodologia, com os resultados. A gente conseguia entender a fluidez do seu trabalho, tá? Quanto a algumas sugestões que eu trouxe, principalmente na parte do seu trabalho escrito, eu tenho algumas sugestões, né? Primeiro é a questão do título. Seu título é Necessidade e Atualização do Enfermeiro no Atendimento ao Paciente Transsexual. Só que eu percebo que nos seus resultados é mais abrangente que isso. Você só não fala da necessidade do atendimento do enfermeiro, né? Você faz uma contextualização maior, você vem na sua discussão, né, que você divide em acho que 2 tópicos, você fala de uma questão mais de contextualização, que você não fala não necessariamente só da necessidade de atualização desse profissional, né? Mas você fala realmente da atuação como um todo do profissional enfermeiro. Na questão do resumo, eu sugiro você introduzir o termo introdução, porque você já tinha colocado o termo em todos os outros, né? Ela tem objetivo, metodologia e tal, só a introdução que ficou sem. E aí, no resumo, você começa a sua introdução falando sobre homossexualidade. Eu acho que você deveria começar a sua introdução falando realmente sobre transexualidade, né? Porque a gente percebe que as vulnerabilidades de uma pessoa trans, ela está muito maior do que uma pessoa homossexual cis, né? A pessoa trans, ela carrega uma carga de vulnerabilidade muito maior. Na metodologia também do seu resumo, sugiro você colocar a questão do período de publicação dos dados, deixar mais claro o número de artigos de análise e os descritores que você colocou aí embaixo, para você dar uma pesquisada nos descritores de saúde. Acho que tem um lá que eu não vi. Acho que marquei no seu trabalho lá, não coloquei aqui na anotação qual foi, mas nem todos estão lá nos descritores. Quanto à introdução, e aí para você rever tanto na introdução quanto na parte de resultados também, é rever bastante a questão da BNT, tá? Quando você coloca as citações, você tem colocado, por exemplo, lá no final do parágrafo, algumas você está colocando com letra maiúscula, outras com letra minúscula, e algumas tem o sobrenome e a vírgula, outras não tem a vírgula. Então, dá uma revisada com calma, né? Dá uma lida e uma revisada com calma, para fazer essas pequenas correções. Né? Na metodologia, a mesma coisa, a questão dos descritores, que eu falei lá em cima, que, como eu não achei no desk, talvez eu não consideraria descritor, eu consideraria termos. Você pode utilizar também termos para utilizar na base de dados sua pesquisa, né? Você só não vai colocar o termo descritor, porque não está lá no DEX, né? Tem algumas outras correções pontuais para fazer, mas eu gostei bastante assim, do seu trabalho. Achei o seu trabalho bem, digamos assim, bem redondo. É uma temática bem interessante. Realmente, os profissionais de saúde ainda têm uma dificuldade grande de lidar com o assunto. Eu lembro que uma vez eu atuando enquanto enfermeiro obstetra em uma maternidade em Salvador, ia ter um parto de um homem trans, né, que não era uma realidade que a gente está acostumado a viver. Mas, hoje em dia, como o pré-natal foi feito lá na unidade, aí teve a visita de vinculação, né, como é preconizado na Rede Cegonha, aconteceu por sorte, e aí a equipe se descobriu que ia ter um parto de um homem trans. E a equipe estava preparada para assistir sem preconceitos, para assistir esse evento fisiológico, né, que é o parto, mas sem preconceito, sem tanto estigma. Então, essa equipe também estava preparada para acolher, né, esse homem trans em um ambiente que é uma maternidade que a gente só interna mulheres, né, digamos assim, mulheres cis. E aí tem um treinamento com a equipe muito importante, aí nesses treinamentos que a gente percebe a fragilidade da formação da gente enquanto profissional de saúde em lidar com a população transexual, né? E aí, desde mulheres trans a homens trans, a fragilidade que a gente tem ainda de inserir esses indivíduos nos programas de saúde, de inserir esses indivíduos nos acompanhamentos. Então, é realmente uma fragilidade na formação da gente enquanto enfermeiro. E fico muito feliz de você ter escolhido um tema percebendo essa fragilidade
nos profissionais que estão aí para atender essa população. Tá? Mas parabéns, gostei bastante do seu trabalho, viu? Obrigada, Rafael. Muito obrigada, professor, pelas considerações muito pertinentes ao trabalho. Vou convidar agora o professor Paulo para fazer a avaliação da apresentação. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Sim? Certo. Manuela, primeiro, não lhe achei nervosa. Achei você bem tranquila até, né? Acho que você tentou enganar a gente aí para ganhar uns pontinhos extras, né? Gostei da temática. Fiquei feliz em ser chamado, apesar de última hora, mas fiquei feliz porque é um tema muito interessante e um tema pouco falado. Né? Eu acho muito importante quando a gente aborda esses temas que causam estranheza para a maioria da população. Né? A gente sabe que o preconceito contra os homossexuais, transexuais, pessoas do grupo LGBTQ+, ainda é algo muito presente na nossa sociedade, e isso muitas vezes faz com que os profissionais que precisam estar a par de toda essa situação não se interessem por isso e causa essa estranheza e até mesmo essa falta de serviço. Né? A gente sabe que você citou lá no seu trabalho, você passou uma parte lá dentro das normas do Ministério da Saúde, e voltando para o lado do direito, nós sabemos que o acesso à saúde é um direito que está embasado na nossa Constituição, e que lá diz que o acesso à saúde é um dever do Estado, é um direito de todos. Então, quando nós falamos todos, também incluímos as pessoas homossexuais, transexuais, né, desse grupo. Em relação à sua apresentação, apesar da segurança com que você falou, eu achei que nos tópicos da sua apresentação, você colocou tópicos muito grandes. Isso é ruim para quem está vendo, porque nos parece que você quis colocar tudo no slide para não esquecer nada. Então, fica transparecendo que você não tem domínio sobre o tema, e para não esquecer de determinada fala, de determinado ponto, você coloca tudo ali no slide, claro, de forma resumida, e acaba ficando muito grande. A mim, seria mais legal se você colocasse uma coisa mais clean, uma coisa mais enxuta, uma ou duas frases apenas, e fosse desenvolvendo. Isso, para quem assiste, ia demonstrar, poxa, ela tem conhecimento sobre o tema, ela não precisou colocar um texto gigante ali para poder lembrar de tudo, né? Só um apêndice rápido. Outra coisa que é até uma pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: eu tenho duas perguntas para lhe fazer, na verdade. A primeira pergunta é o porquê do tema, porque realmente é um tema pouco explorado, como o próprio professor Rafael disse, já no serviço de saúde, dentro da maternidade, causou estranheza à equipe de fazer o serviço junto com um transexual. Então, você vê que até para os profissionais renomados, né, professor que já tem toda uma bagagem, tanto na parte da profissão de saúde quanto na parte da docência, até ele se sentiu, digamos assim, surpreendido. Isso denota que é uma temática pouco explorada, pouco vista. Então, eu gostaria de saber o porquê que você foi para esse tema. E uma coisa também que me causou assim, eu não entendi muito bem, porque quando você, no seu título, você fala do atendimento ao paciente transexual. Tudo bem. Quando você começa na sua introdução, você deu uma pincelada aí sobre o transexual em transição de sexo. Né? Que você falou da parte do hormônio, você falou da parte da prótese de silicone. Não me recordo agora se você falou da parte da cirurgia de mudança de sexo, mas você fala dessa parte de transição. Eu imagino que se você fala em um primeiro momento em hormônio, isso vai desencadear na mudança de sexo no futuro, né? Eu acredito. Então, eu fiquei em dúvida se o seu trabalho é sobre transexuais, por exemplo, assim, travestis, aqueles que apesar de se reconhecerem como mulheres, mas mantêm a genitália masculina e não querem fazer essa transição, ou se você fala de transexuais que estão em transição. Você falou dos dois, porém não se aprofundou em nenhum. Então isso me causou a dúvida. Então, minhas duas perguntas: o porquê do tema e, efetivamente, em que recorte dessa temática é o seu trabalho? Em transexuais, aqueles que, apesar da transformação física,
continuam se reconhecendo, continuam tendo a genitália masculina ou feminina, né, dependendo da circunstância, ou aqueles que estão em transição de sexo? Essas perguntas eu gostaria que você respondesse. Pronto, eu vou te responder. Eu moro na periferia, então assim, a gente consegue ver muito mais pessoas trans ou travestis, que seriam definições diferentes, mas a gente consegue ver muito mais na periferia, digamos assim, do que em outros locais, entende? Então, o meio que eu vivo, tem muitas pessoas, eu conheço, tenho amigas que são transexuais, e eu percebi nelas que elas sempre viam a mim, a minha família, para recorrer a essa saúde, já que a minha família, a maior parte, é da área de saúde, então elas vinham muito pra gente para saber de coisas relacionadas à área de saúde, qual exame fazer, tal, essas coisas assim, pontuais. Então eu vi que elas vinham a gente não pela amizade, mas sim pela falta de acolhimento no Sistema Único de Saúde. Porque quando a gente fala em periferia, a gente entende que nem todas as pessoas têm condições, principalmente condições financeiras, para ir pagar uma consulta particular. Então, muitas delas têm que recorrer ao Sistema Único de Saúde. Então, esse foi o propósito do meu tema. Foi acolher ainda mais as pessoas que já estão ao meu redor, para assim eu conseguir chegar em outras pessoas. Deu para conseguir entender? Ou... Dá, né? Isso. Entendi. Essa seria a resposta da minha primeira pergunta. A segunda pergunta é em relação exatamente ao seu recorte. Quando você fala transexual, você pincelou ali entre o transexual que está em mudança de sexo, que toma hormônio e tal. Qual seria o recorte real? Ou você quis falar de tudo? Qual era a sua ideia? Não, pronto. Então, assim, porque assim, quando a gente fala sobre, você falou sobre redesignação sexual, quando a gente fala nessa parte, nem todas, na verdade, nem todas as mulheres trans, elas querem fazer a mudança de sexo. E isso não as torna menos mulher por isso, ou não as tornaria mais homem por não querer fazer essa cirurgia de redesignação sexual, porque o órgão genital não iria definir nessa parte de ser transexual ou não, certo? Então, assim, quando eu falo sobre hormonioterapia, uso de silicone industrial, eu falo como eu falo de enfermagem, eu falo na parte da consulta de enfermagem. O enfermeiro, ele não prescreve medicação, mas ele prescreve cuidado. Então, no momento que o paciente ele resolve fazer uma hormonioterapia, eles primeiro passam por nós para que a gente faça essa avaliação, que o paciente ele tem o primeiro contato com o enfermeiro. Então, nós precisamos entender quais são os riscos, quais são os prós e os contras para essa pessoa que vai utilizar os hormônios. Então, a gente precisa falar para essa pessoa os riscos relacionados a isso. Relacionado ao silicone é a mesma coisa. Então, a gente precisa, na nossa consulta de enfermagem, explicar para o paciente. E assim, em relação à prótese de silicone, nem todas as mulheres trans, elas querem fazer o uso do silicone, e é por isso que é muito importante a consulta do enfermeiro, a consulta de enfermagem, que é para explicar para esse paciente que ela ou ele não vai ser menos mulher ou menos homem se fizer a retirada da mama ou se colocar a prótese, retirar no caso de homens trans e colocar a prótese de silicone em caso de mulheres trans. Então é por isso que a prótese a gente precisa explicar para esse paciente os prós e os contras também de colocar essa prótese, e a gente precisa também explicar que se elas quiserem retirar essa prótese, elas também podem, elas têm o direito disso, porque é um livre-arbítrio, cada um faz o que quer fazer da sua vida. Então, eu não falo em redesignação sexual propriamente dito, porque isso vai ser a escolha do meu paciente. Tem pessoas que não se importam, os transexuais, tem mulheres trans que elas não veem diferença porque é apenas um órgão que
provavelmente para elas não vão fazer tanta diferença, mas tem algumas mulheres trans que realmente sentem a necessidade de fazer essa cirurgia e cabe a nós, enfermeiros, a gente junto, né, com a equipe multiprofissional, entender o porquê e passar, ajudar essa pessoa nesse processo. E aí quando eu falo sobre as demandas que essa população traz, é porque o paciente, seja homem ou mulher trans, primeiro passa para o profissional, primeiro passa pelo enfermeiro, para depois ir para os demais profissionais de saúde. E é por isso que eu trouxe esse tema, porque o enfermeiro ele precisa estar capacitado para fazer um atendimento correto e acolher esse paciente, para que ele consiga passar por toda a equipe multiprofissional. Porque se no primeiro momento o enfermeiro ele não acolhe de uma forma correta, e o paciente ele não se sente acolhido, ele não vai voltar para passar por um médico, ele não vai voltar para passar por um psicólogo. Então, essa é a importância do meu tema, é trazer o acolhimento e a necessidade mesmo de atualização do profissional, seja para o paciente trans, para o travesti, homossexual. Por isso que eu faço um recorte, eu falo de tudo, mas o tema principal, o que eu quero focar é no paciente transexual, que tem muito mais fragilidade por conta disso. Pronto, ótimo, entendido. Fico feliz que você tenha feito um trabalho em cima de uma temática que você gosta, que é presente na sua vida. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue mudar o mundo e melhorar a profissão de um modo geral, né? Quando você abraça algo que está próximo de você, como você disse que tem amigos, as pessoas procuram sua família. Então isso é legal porque, de repente, na sua trajetória de carreira, você pode se tornar uma referência nesse tema. Você já tem a vivência, eu acho que isso lhe deixa um passo à frente as pessoas que também se interessam, mas de repente não têm essa experiência do dia a dia, né? Muito feliz, muito agradecido por ter sido convidado ainda aqui de última hora. Foi muito legal, não lhe achei nervosa. Agora, como você falou de uma forma natural, a gente vê que realmente é algo que você tem um conhecimento, além do conhecimento escrito, além do que você estudou, dá para notar que você realmente tem essa vivência e eu acho muito legal. Então, parabéns. Obrigada. Espero que você siga na sua carreira aí com esse tema, porque realmente é um espaço que demanda muito trabalho e é muito carente de profissionais capacitados. Né? Quem sabe no decorrer da sua carreira você não se especializa nisso, e seria, acho que, muito bom para todo mundo. Tá bom? Obrigado. Obrigada a você, Paulo. Bom, Manuela, quero deixar aqui registrado que a forma como você apresentou para mim não foi nenhuma surpresa, porque você sempre foi uma aluna muito comprometida, muito responsável. Eu sempre falo que a sua turma em si, né, foi um presente que eu recebi da Dom Pedro, lembrando aqui na disciplina de emergência, né? O retorno que vocês me deram com a disciplina de emergência foi muito bom. Eu comentava várias vezes com a coordenadora Lívia, e eu falei, essa turma, essas coisas, né? E eu pegava a prova e falei, essa prova aqui não está fácil, mas elas conseguiram ter um bom resultado, porque é uma turma que tinha uma responsabilidade muito grande. Você, Manu, isso ficou marcado, né, na minha memória. Você, enquanto estudante, né, enquanto futura profissional, sempre teve muita dedicação, sempre teve muito empenho, uma pessoa que a gente um aluno que dá gosto do professor ir dar aula, né? E aí, quando eu vi que eu iria ser sua orientadora, eu fiquei muito feliz. Eu não esperava nenhuma qualificação, nenhum retorno diferente disso. Eu conheço você muito bem da sua competência. Para me orientar esse trabalho também foi um desafio grande, porque eu não tinha trabalhado muito com essa temática e eu gostei muito do resultado final. Então, você está de parabéns, tá bom? Eu que agradeço pela sua paciência e pelo seu carinho. Você é uma enfermeira maravilhosa. Você é um amor de pessoa. E eu que agradeço a Deus por ter você como minha orientadora, porque foi Deus que colocou você na vida de mim e de minhas colegas de classe também. Muito obrigada. Eu vou pedir agora para vocês saírem, só para a gente fechar a avaliação, tá bom? Daqui a pouco eu te chamo e você retorna, tá bom?
Certo. Acabei de ter o meu TCC aprovado. Eles conversaram entre eles lá e eu fiquei com a nota 9 no meu TCC de 10. Gente, eu tô muito feliz. Olha a sensação de apresentar o TCC. Parece que, meu Deus, eu só queria vomitar. E eu tô sem comer desde meio-dia. São 8 horas da noite. Eu queria vomitar, eu não sei o que. Mas eu agradeço a Deus por ter me dado paciência, me dado coragem e forças para eu estar aqui apresentando esse TCC para vocês, para a banca, para meus amigos que estavam me assistindo. Eu agradeço muito a Deus. E eu espero muito que vocês tenham gostado também da minha apresentação e que sirva de inspiração para outras pessoas que também querem apresentar o TCC.